Shalom, irmãos. Bom dia de novo. Nós vamos trazer o estudo, então, hoje sobre Marcos 5, 22 até 5, 40. São dois textos que nós vamos encontrar ali. É o texto de Yair, ou Jairo, nós conhecemos como Jairo, né? Yair, a filha e a cura da filha dele. E o texto da mulher com fluxo de sangue, mulher com hemorragia. Então, eu só coloquei aqui que esses textos aparecem também em outros dois evangelhos, Mateus e Lucas. E isso é bom porque quando nós temos um texto e temos uma dificuldade num texto, nós vamos para o texto por exemplo, tenho dificuldade com o texto de Marcos, eu vou ver o que está escrito em Mateus, o que está escrito em Lucas, e ali nós conseguimos tirar uma ideia melhor de que o texto nos quer dizer. Nós temos aqui algumas palavras-chave. Essa história ela acontece provavelmente ali perto do Mar da Galileia. Yeshua ele tinha acabado de libertar aquele gadareno, né? E quando nós vemos no mapa, Gadara ficava ali mais ou menos perto do Mar da Galileia. E ali fala que depois que aquele gadareno foi liberto e aqueles demônios entraram na manada de porcos e os porcos se precipitaram, né? Literalmente num precipício. Então Yeshua ele entra no barco, ele atravessa a margem. Ali nós não sabemos se é um rio ali perto ou se ele atravessa realmente o Mar da Galileia, ele vai para o outro lado. O texto acaba não dizendo muito, mas é provavelmente nessa região aqui. Vocês podem ver no mapa à esquerda de vocês, dentro aquilo que parece ali uma lagoa, ela tem um zoom aqui do lado direito. Então aqui embaixo fica Gadara, né? E a história provavelmente aconteceu ali, perto ali do mar, a história que nós vamos contar agora. Um detalhe só, eu sei que o Rodrigo falou na última vez, provavelmente você falou do Gadareno, né, Rodrigo? E eu achei interessante porque, lendo o texto, nós vemos como Satanás, Hassatan, né, como ele, se ele puder, ele vai escandalizar, porque o desejo dele é roubar, matar e destruir. E aqueles demônios, aquela legião que estava naquele gadareno, naquele cidadão, quando eles saíram dele, quando Yeshua os expulsou, eles foram para a manada de porcos, e os porcos, o que eles fizeram? Eles se precipitaram, porque o porco ele age por instinto, ele não tem raciocínio, né? Então alguma coisa segurava ainda aquele gadareno para que ele não tivesse morrido. Ele se riscava o próprio corpo com pedras, né? Mas quando o Hassatan saiu de lá e entrou nos porcos, imediatamente eles se precipitaram. Isso mostra que o objetivo de Hassatan sempre talvez nós sofremos com as setas do inimigo, com os ardis, né, que nós não ignoramos, como Shaul fala, mas se não fosse o Senhor, se não fosse a misericórdia do Senhor, ele teria nos matado já, né? Porque essa é a intenção dele. Então nós vamos pro próximo slide, e nós vamos citar essa história em que Yeshua ele está andando em meio à multidão. Eu peguei imagens, essas imagens devem ser de um filme, tá? Só para ilustrar. Yeshua ele está andando no meio de uma multidão que o seguia, e essa multidão ela apertava ele, né? E no meio dessa multidão aparece um homem, um chefe de uma sinagoga. Na Bíblia do David Stern fala que é um oficial, né? Na Bíblia judaica completa, um oficial da sinagoga. E esse homem chega a Yeshua, se prostra diante dele e o adora, né? Isso para o próprio judeu é talvez um escândalo, né? Como um homem adorando um outro homem. Mas eu entendo que sempre quando um homem adorou a Yeshua, ele não adorou a figura do homem, mas ele adorou o Mashiach, né? O Filho do Deus vivo. Ele adorou a figura que Yeshua representava, que era o próprio Deus. E aquele homem se prostra, desesperado, né? E um texto de Mateus fala que ele insistentemente implora pela filha dele. O texto de Mateus fala que a filha dele já tinha falecido, né? O texto de Marcos fala que a filha dele está para falecer, né? Complementando os textos
nós podemos talvez entender que ainda não tinha falecido, mas depois a notícia que os outros oficiais da sinagoga trazem a ele é que a filha já estava morta, como nós vamos ver. Então, esse chefe da sinagoga, nós podemos imaginar o desespero, quem tem filho e quem não tem, eu acho também, né? Imaginar o desespero de uma filha que estava para morrer. E ele chega desesperado diante do Senhor e ele pede pela cura dela. Então, eu coloquei aqui o primeiro ato, como se fosse dividido em 3 partes esse acontecimento. E Yeshua, ele não fala nada para aquele homem, para aquele oficial, mas Yeshua o segue. O texto fala que Yeshua segue junto com Yair, e ele vai andando, e de repente ele é interrompido por um puxão em suas vestes. Eu coloquei um asterisco ali, porque no texto de Mateus, aqui nós estamos tratando do texto de Marcos. Marcos 5 até Marcos 6 é o nosso texto principal. Mas no texto de Mateus 9:20 fala que tocou a orla de sua roupa, né? E nós podemos deduzir ali que era tzitzit, né? Como o David Stern traz, né? Tocou a tzitzit do seu manto, que a franja, né? E ela vem por detrás da multidão e como que puxa, né? Ou não sabemos se puxa ou se toca, né? Nós temos talvez a imagem dele puxando, mas ela diz que só ela toca. Essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia há 12 anos. Isso é difícil para nós imaginarmos, né? Nós temos agora o Jair Bolsonaro, que levou uma facada num atentado, e ele quase foi a óbito por causa da hemorragia que ele teve. Agora imagine uma hemorragia durante 12 anos, né? E ela não morreu. E ela procurou médicos, ela gastou todas as suas economias, mas ela não sarava, e o texto fala que ela só piorava. E ela disse, talvez para si mesma, provavelmente Yeshua sequer ouviu isso, mas ela entendeu que se eu somente tocar nas vestes de Yeshua, eu sararei. E no momento que ela tocou nas vestes de Yeshua, a fonte de onde jorrava esse sangue, se era interno ou externo, não sabemos, ela estancou e ela sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Yeshua, na hora, ele sente que de si saiu o poder, né? E ele já fala, quem tocou nas minhas vestes? E essa mulher, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E Yeshua, na hora, ele decretou, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Então, esse é o segundo ato do nosso texto. E o terceiro e último ato é quando Yeshua se volta para Yair, pois afinal ele estava indo por um caminho em direção à casa de Yair, porque Yair tinha pedido, venha à minha casa, né, e impõe a tua mão sobre minha filha. E Yeshua, de repente, por um momento, ele deixou aquele homem para atender aquela mulher, e ele restringiu a ação de Yair para dar, porque aquela mulher e o que aquela mulher fez se tornou prioridade para ele. E estando ainda falando, chegam os principais da sinagoga. Então, tentando imaginar essa cena, quando Yeshua ele está falando, se dirigindo àquela mulher, e nós pensamos como que esse homem, como Yair, como que ele estava, porque a filha dele estava para morrer, ou na cabeça dele já tinha morrido, porque ele estava desenganado. E aí chegam os homens da sinagoga, que provavelmente eram seus amigos, daqueles em quem ele confiava, e falam, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? É o tipo de coisa que você não quer ouvir nesse momento. E aquele homem, talvez já desesperançoso, né, talvez se sentindo colocado de lado, ele ouve as palavras de Yeshua que ainda não tinha falado para ele. E Yeshua fala a ele, não temas, crê somente. E naquele momento, Yeshua deixa a multidão e ele fala, Pedro, Tiago, João, vocês me seguem, vamos. E deixa todo o resto da multidão e os 4 vão com Yair à casa de Yair. E no meio da casa de Yair, em meio a choro e alvoroço, Yeshua fala, a menina não está morta, mas dorme.
E imediatamente as pessoas que estavam ali se riram daquele acontecimento. Se é que é possível rir num ambiente de quase velório, mas naquele momento eles riram. E tendo-os feito a sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E é interessante, tem um texto que está em Mateus, mas eu não sei onde está, que Yeshua, ele fala a certa altura do seu ministério, ele fala, eu não pude fazer muitos milagres, eu não lembro que cidade é, se alguém lembrar, em Tiberíades, ou uma cidade, porque ali havia muita incredulidade. E ele foi, deixou a multidão, deixou aqueles familiares que estavam se rindo e entrou ali no quarto daquela moça, como que isso aqui precisa acontecer no privado, né? E aí ele falou para aquela menina, Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. E ela ficou boa na hora, e aí Yeshua falou para ela, para darem a ela de comer, né, e deu conselho para ela, e essa menina foi curada. E é isso. É um texto tão curto. E como que nós vamos extrair desses textos verdades profundas? Porque eu particularmente, eu acho as palavras de Yeshua e as parábolas dele de tão simples, nós temos dificuldade às vezes de extrair verdades. E só pelo Espírito do Senhor, e só pelo estudo, e pela você se debruçar diante do texto, para que o Senhor possa trazer aquilo que o Senhor quer trazer com as palavras de Yeshua. É interessante que Yeshua pede a Yair uma coisa que ele não pede para aquela mulher. Yeshua fala para ele, não temas, crê somente. E ele falou, não temas, porque ele estava temendo. E ele estava nesse estágio de desespero e confiança. Ele confiava que Yeshua poderia curar a sua filha, mas ao mesmo tempo o desespero foi tomando conta aí. E quando Yeshua olha para ele e fala, não temas, crê somente. E eu penso que naquele momento talvez a ressurreição da filha dele começou a acontecer na cabeça dele, porque havia ali alguma esperança, porque ele tinha ouvido as palavras duras dos seus colegas da sinagoga, seus irmãos, e ele estava desesperançoso, desenganado, e naquele momento Yeshua fala, não temas, crê somente. O que nós podemos, algumas coisas que nós podemos tirar, e nós vamos desenvolver essa ideia, apesar dela talvez parecer difícil, mas nós vamos tentar desenvolver ela daqui para frente. Deus ama o governante religioso e cura a sua filha, mas diante da fé da mulher, ele o humilha e o restringe. É interessante que na época do judaísmo pós-exílico, a mulher, e talvez as sociedades em gerais, a mulher ela tinha um lugar que ela não tem hoje. E a mulher ela era considerada sempre abaixo, né? E Yeshua, ele vem trazer de novo o lugar da mulher. E ele deixa esse homem esperando para atender aquela mulher. Né? O conhecimento e sabedoria de Yair não foram suficientes. Isso quer dizer que nós não devemos buscar o conhecimento? Não, nós devemos buscar o conhecimento. Mas o Senhor, ele quer nos levar num lugar onde o próprio conhecimento não nos será suficiente. Porque a experiência com Deus, ela depende, e isso foi um princípio que Shaul descobriu, que quando eu sou fraco, eu sou forte. Não fraco para com o pecado. Quanto ao pecado, nós temos que ser determinados. Para obedecer a Deus, nós temos que ser determinados. Mas o Senhor nos leva a lugares há lugares de fraqueza, há lugares de limitação, onde nós podemos dizer, aqui o Senhor agiu na minha vida, e aqui foi operada a transformação na minha vida. A experiência com Deus necessita que a nossa razão seja levada a um lugar de limitação e de fraqueza. Deus quer nos ensinar a dependência dEle. Esse é o lugar onde a verdadeira fé opera. Sem mim, nada podeis fazer, Yeshua falou. E nós temos um problema, nós, seres humanos, homens, mulheres, que nós conseguimos fazer muita coisa sem Deus. E nós facilmente podemos deixar um lugar
que é o lugar que Deus providenciou para nós, que é esse lugar em Yeshua, como o Gustavo estava falando, que é esse lugar absoluto, né? Esse lugar onde nós estamos nele e nós sabemos que estamos nele. E muito facilmente nós podemos deixar esse lugar e viver talvez a religião, viver as coisas na nossa força, e nós sempre temos um plano B, porque o homem é assim. E o Senhor às vezes precisa nos levar a lugares e nos afligir, assim como o Senhor levou o povo do deserto, fala em Oséias, para falar ao seu coração. E todas essas nossas experiências, onde nós nos deparamos com nossas limitações, não são para nos aniquilarmos, né? A disciplina de Deus na nossa vida, ela não é para nos limitar, mas é para que nós confiemos mais nele e dependamos mais dele. Quem Yair representa? Yair, eu vou tentar agora, nós estávamos perto da história, tentando trazer uma aplicação mais específica, então agora vamos para um olhar um pouquinho mais de longe, tentando trazer um olhar um pouquinho mais escatológico. Quem que Yair estava representando naquele momento? Yair representa grande parte do governo religioso daqueles dias, o Israel incrédulo, aqueles a quem Yeshua veio em primeira instância, porque Yeshua veio primeiro pro judeu, pro Yehudim. Yair quer dizer iluminado, quer dizer iluminado, é um nome profético, ou aquele que será iluminado ainda, não está aqui, mas ou iluminado ou aquele que será iluminado. Mas Yeshua restringiu a Yair, como restringiu a Israel por um espaço de tempo. Durante um espaço de tempo, Israel como nação, como etnia, Deus restringiu eles. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Nós sabemos que obras da lei, aqui é quando as pessoas pegaram a Torá e transformaram a Torá junto com as tradições, transformaram Deus em uma religião. E aí você comete aquilo que talvez nós podemos dizer que é um adultério espiritual, né? Você cria uma religião, eu sou da religião certa, agora eu estou salvo. E às vezes, a própria Torá vai te condenar. E a própria Torá condenou muitos de Israel. E Yeshua, ele veio para desvendar o coração de muitos de Israel. E ele vem também para desnudar os nossos corações. É por isso que quando nós andamos com Deus, ele precisa desnudar os nossos corações, ele precisa desnudar nossas intenções. E ele age no meio dos dias também para forjar esse caráter em nós, para que nós realmente entremos na obediência e não achemos que nós estamos obedecendo. Tropeçaram para que ficassem caídos? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. E assim como Yair representa iluminado, aquele que será iluminado, Israel, como um povo, será iluminado quando Mashiach, Yeshua, voltar e se revelar a seus irmãos. É interessante como José, também, quando ele vai se revelar aos seus irmãos, ele chama eles para um lugar, para um quarto, né? Para um lugar ali no palácio. No palácio? Acho que é no palácio, né? E aqui também nós podemos ser generosos com essa analogia. Yeshua também chama Yair, chama aqueles 3 emissários, o que ainda não eram emissários, discípulos, chama para aquele quarto, assim como ele chamou Yair. E assim, Deus vai tratar com o povo de Israel também, e nós queremos que já está tratando, nós queremos que isso está acontecendo agora, né, que é a realidade até que nós estamos vivendo. Israel será iluminado quando Mashiach Yeshua voltar e se revelar aos seus irmãos. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Então, Yair representa a história de Israel como nação, né? da etnia, de um olhar de cima de como Deus agiu em Israel antes, durante esse espaço de tempo, para que se encha a plenitude dos gentios, e ele voltando a se revelar ao seu próprio povo. O que Yeshua nos ensina com a mulher, a fé dessa mulher, nós já vamos para a questão escatológica da mulher também.
A fé dessa mulher ganha a prioridade de Yeshua, mesmo diante de um importante líder da sinagoga. Ele vem em uma posição humilde, ela vem, perdão, em uma posição humilde e Yeshua a exalta publicamente. Esse é um princípio da fé. Tem mais valor para Deus aquilo que nós fazemos nos bastidores, às vezes, do que aquilo que nós fazemos de forma pública, né? Aquilo que acontece publicamente deve ser uma expressão daquilo que são os bastidores da nossa vida, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu sei que eu estou maltratando um pouco o Yair, mas só para trazer esse princípio do texto. O se despir de qualquer posição, porque quem que deveria ser o primeiro a ser atendido ali, até pela prioridade do que estava acontecendo, era Yair, né, um chefe da sinagoga. Talvez Yeshua e Yair tivessem ali com as mesmas vestimentas, eles se identificassem só no olhar, eu e você, nós estamos juntos aí, né? Mas aquela mulher, ela conseguiu a prioridade de Yeshua antes dele. E em Filipenses 3:7 fala, e Shaul, talvez que foi assim o homem que nem o Pedro falou uma vez, que foi casado com ele, não tinha esposa porque ele casou com Yeshua, né? Porque Shaul, ele tem esse entendimento tão claro que quando ele se despiu, quando ele se revestiu de Yeshua, ele se despiu de toda a glória humana, de tudo aquilo que ele considerava importante. E às vezes as pessoas têm uma leitura viciada desse texto, achando que ele deixou toda a lei. Não, ele não deixou a lei, mas ele deixou toda a glória que aquilo poderia trazer a ele deixou, né? Por uma causa maior, porque a intenção dele era ser conhecido por Deus mesmo, de fato. Aquilo que ele dava importância antes, né, que era o status, esse status ele deixou tudo isso. E não que Yair desse importância a esse status, mas nós vemos essa mulher com talvez pouco entendimento, não sabemos se era uma judia, talvez, mas ela, nesse ato de fé, ela mostrou mais virtude até do que Yair. A confiança não está desvinculada da obediência. E aí, porque nós temos daí a tendência de achar, bom, então eu preciso de fé, só isso. Mas a fé e as obras, elas caminham juntas, né? Porque ela pegou ali no manto do tzitzit, né? E o tzitzit, quando nós vemos ali em Números 15:39, fala assim, e as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Então, nós temos um princípio de que a obediência e a fé, elas precisam andar juntas. Mas essa mulher, ela estava com a fé mais fresca do que a fé fresca no sentido de que isso aqui eu recebi hoje do Senhor. Essa fé fresca que nós temos que ter, porque nós temos a tendência sempre a tendência do homem sem Deus é a tendência de ir de andar na sua própria força, né? Mas assim que nós nascemos de novo, nós temos que fazer a manutenção da nossa fé, né? As disciplinas espirituais, nós precisamos sempre estar com essa pureza, como uma criança diante do Senhor. Porque senão, aqueles velhos hábitos, aquelas coisas sorrateiramente, elas vão entrando. E quando nós vemos, nós estamos que nem aquele burro de carga, né, cheio de carga atrás. E daí o Senhor tem que vir e tirar aquela carga de novo, né? Como uma vez uma menina teve uma visão, o Senhor dava para ela que... E o Senhor trouxe uma exortação no meio da igreja, e de que as pessoas, elas estavam andando que nem esse burro de carga, cheio de carga, e estava andando devagar, e não conseguia andar, porque ele estava cheio de coisa atrás. E aí vinha um homem e tirava toda essa carga. E aquele burro aquela jumenta começou a andar de novo, e começou a fluir a caminhada dela, mas passou um tempinho e ela estava cheia de carga de novo. E assim somos nós, se nós não temos uma fé que tem esse frescor, que é diário, né? Quando Yeshua fala, aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu gosto muito do texto de Lucas que fala, aquele que quer me seguir, a cada dia tome a sua cruz.
porque isso não é uma coisa que você faz uma vez, né? Isso é uma coisa que o tempo todo nós precisamos estar nos averiguando. Eu estou na fé, eu estou no Senhor, nos policiando para que nós estejamos realmente andando no Senhor. Porque é fácil, e eu sempre penso, hoje nós temos um ambiente onde nós voltamos a celebrar as festas, nós voltamos a celebrar o Shabat, nós temos todas essas realidades na nossa vida, nós temos o Yom Kippur, mas é fácil usar o Yom Kippur para um momento que eu vou pedir perdão, mas eu não faço isso durante o ano. É fácil usar o Shabat para um momento que eu tenho mais comunhão com Deus, mas eu não faço isso durante a semana. É fácil, seja aqui ou em qualquer lugar, viver a religião, mas é difícil caminhar com o Senhor. E aí, realmente há oposição, né? Há oposição. Há um jugo suave, mas há oposição. E por isso que nós precisamos crescer nessa... ou crescer, não digo nem crescer, mas sempre nos policiarmos e fazermos essa manutenção da nossa vida para que nós tenhamos essa pureza dessa mulher, ou daquela mulher que derramou o vaso de alabastro sobre os pés de Yeshua e lavou com os cabelos, né? E aqueles homens olharam assim, nossa, o que essa mulher está fazendo? Porque a religião, ela sempre se escandaliza com a fé. A religião, ela sempre, né? E quando nós estamos na fé, nós nos alegramos junto com o noivo, né? Quem dentro daquilo que recebeu anda em desobediência, agora voltando ao texto de Números 15, 39, quem dentro daquilo que recebeu anda em desobediência, anda na religião, e esta não pode encontrar graça diante de Deus. Pode para um apelo, pode para um culto de libertação, mas isso não dura até, o que aconteceu no sábado, não dura até terça-feira, quarta-feira, porque a obediência é aquilo que mantém, né? A obediência à palavra de Deus é aquilo que nos mantém em um ambiente seguro, né? E onde o Senhor pode agir nas nossas vidas. Me marcou bastante o que o Rosh falou, de nós estarmos disponíveis para o Senhor, né? Nós estarmos a todo momento disponíveis para que o Senhor possa, para que nós possamos fazer todas as demandas que o Senhor tem para nós, né? Seja aquele que está na ministração da palavra, seja aquele que tem a família, seja no trabalho, mas que em tudo, em qualquer área, aquilo que nos foi confiado para que nós possamos ser fiéis, né? E para isso nós precisamos estar disponíveis para o Senhor, né? Em todo lugar o Senhor deseja que nós estejamos disponíveis para Ele, porque, como diziam, né, o diabo não tira férias, né? E nós não queremos dar esse lugar de honra para Ele, porque Ele não merece, mas como o Shaul falou, nós não ignoramos seus ardis, né? Então, graças ao Senhor, nós temos hoje um entendimento mais completo da palavra, mas nós não ignoramos os ardis de Satanás, né? Ele vem para confundir e para trazer desvios, né? Que foi até aquilo que Israel sofreu muito, que foi a apostasia, né? E a história de Israel é a nossa história. Então, nós podemos também andar à margem do caminho, mas o Senhor quer que nós andemos no caminho. Quem a mulher representa? Agora, voltando para a ideia mais escatológica, saindo um pouquinho do âmago da história e se afastando um pouquinho, nos afastando um pouquinho. Então, eu tinha falado antes, nos tempos do judaísmo pós-exílico, tanto a mulher como os gentios, os das nações, tinham um lugar inferior na religião, não para Deus, mas para a religião. Yeshua vem e precisa trazer a realidade daquilo que a própria Torá já falava, né? De como se portar com o estrangeiro, e agora ele trazendo o reino de Deus, agora num nível ainda mais elevado, porque agora ele coloca todos no mesmo patamar. Deus não faz acepção de povos como a religião faz. Yeshua poderia atender deixar aquela mulher, né? Poderia ter até falado, como ele falou para aquela outra moça, né, que os cães comem as migalhas, mas ele atendeu aquela mulher pela ousadia de fé que ela teve. Então a mulher, ela representa todos na história, tanto os judeus quanto os gentios.
quem tem ou quem vai humildemente chegar à fé no Messias antes que ele retorne. Então a mulher representa esse espaço de tempo. Então Yair teve que esperar, Yair se afligiu e foi afligido, foi humilhado, entre aspas. É um período tão pequeno que aconteceu ali, mas que ilustra uma realidade tão maravilhosa. Então Israel sofreu com os pogroms, foi pisada pelos gentios, sofreu com o holocausto, com inquisição, mas o Senhor não os esqueceu. Esse é o último slide. Então eu achei essa história tão maravilhosa porque Yeshua ele traz tanta riqueza, né? Assim como ele disse um dia que os últimos serão os primeiros, mas os primeiros eles, né, na ordem dos acontecimentos, serão os últimos e o Senhor voltará a dar o lugar de honra à nação sacerdotal que não foi feita para ser cauda, mas para ser cabeça, né? Amém? Amém?